A paz do Senhor, meus amados irmãos, Rafael Fernandes aqui, mais uma vez, dessa vez, para tentar responder uma questão, um dilema sobre a questão da prioridade. O que vem primeiro? A igreja ou a família? Após Deus, a prioridade deve ser dada a quem? Uns, depois de Deus, priorizam a igreja, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Outros, depois de Deus, em detrimento da igreja, priorizam a família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Então o que fazer? Buscar primeiro a igreja, as coisas de Deus, priorizar primeiro a igreja ou priorizar primeiro a família? Vamos lá. A resposta a esse dilema encontra-se na própria ótica a respeito da igreja, qual é a visão da igreja, como se olha para a igreja. O que é a igreja? A igreja é uma instituição religiosa. A família é a primeira instituição. A família é a primeira instituição criada por Deus. A igreja é uma instituição religiosa como qualquer outra instituição, e não é a primeira instituição. Mas, ou por outro lado, nós podemos olhar para a igreja e ver a igreja como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela está inoculada em Cristo, sendo essencialmente parte de Cristo, como o corpo é parte da cabeça de qualquer pessoa. Um corpo e a cabeça não são separáveis, Não tem como você amar a cabeça e não amar o corpo, ou amar o corpo e não a igreja, porque o corpo e a igreja compõem um indivíduo. Então, a igreja como corpo místico de Cristo, ela é inseparável de Deus. Lucas capítulo 14, versículo número 26 diz: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, não é digno de ser chamado meu discípulo. Então não tem como. Se você olhar para a igreja como corpo místico de Cristo, que está inoculada em Cristo, que é parte de Cristo, você não pode priorizar a sua família em detrimento da igreja. Mas se você olhar a igreja como uma instituição religiosa, existe uma instituição antiga, maior, que é a família. Maior no sentido de primeira, porque a primeira instituição criada por Deus foi a igreja. A igreja não é o primeiro ministério, como muitos dizem, porque não existe isso de primeiro ministério. Tem muitas pessoas que hoje são obreiros na casa do Senhor, são pastores, são pregadores, e nunca tiveram família, lá no mundo. Já entraram na igreja e conheceram Jesus por meio de, às vezes, um centro de recuperação, e começou a pregar o evangelho, começou a exercer o ministério sem ter tido uma família antes. Então, a família não é o primeiro ministério. Existem ministérios e ministérios, mas a família é a primeira instituição criada por Deus. Então, se você olhar para a igreja como instituição, você prioriza primeiro a sua família. Mas se você olhar para a igreja como um corpo místico de Cristo, não tem como você ir a Cristo e não ir ao seu corpo. Amar a Cristo e não igualmente amar o seu corpo. Então a questão é, como que se responde isso? Porque a igreja uma hora pode se manifestar então com instituição, e aí eu priorizo a minha família. Outra hora a igreja vai se manifestar, na minha ótica, como um corpo místico de Cristo. Então eu priorizo primeiro a igreja. Como que eu respondo? Porque o dilema continua. Simples. Equilíbrio. Equilíbrio é a resposta. Você não pode, em detrimento da sua família, estar cuidando das coisas da igreja. A sua família passando necessidade, a sua família passando fome, ou alguém extremamente doente, precisando dos seus cuidados, e você se preocupar com as coisas da igreja. De outra feita, você também não pode, em detrimento das necessidades da igreja, como o serviço que você pode prestar como obreiro, como voluntário, em detrimento da necessidade que essa sua igreja tem de você, estar com a sua família para ir pescar ou para ir na praça tomar um teres. Não vai funcionar. Então você tem que estabelecer equilíbrio, estabelecer prioridades junto de equilíbrio. Há momentos que você vai tirar para estar com a sua família, e há momentos que você vai tirar para estar com os seus irmãos da fé. Nunca, jamais a igreja vem depois da família ou antes da família. Os dois estão ali juntos, em equilíbrio. Porque se você olhar a igreja como instituição divina, você precisa priorizar a sua família, porque ela é uma instituição criada bem anterior da igreja. Ela é a primeira e maior instituição criada por Deus. Mas se você olhar
para a igreja como corpo místico de Cristo, então, sem dúvidas, ela é parte de Cristo e não tem como priorizar a Cristo e não priorizar a igreja, em detrimento de qualquer outra coisa. Amém? Equilíbrio é a resposta. Que a paz de Cristo esteja com vocês.